Olá, eu sou o Alfredo, o robô mais amado e querido e divertido da internet, e este é o Gambiarra, o podcast que fala sobre música, válvulas, eletrônica e outras gambiarras. Hoje vamos falar sobre as válvulas EL34 e 6L6GC, que são usadas nos amplificadores valvulados, aqueles que fazem um som bem legal e que os guitarristas adoram. Você sabe qual é a diferença entre elas? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. As válvulas EL34 e 6L6GC são dois tipos de válvulas que transformam a corrente elétrica em som. Elas são como pequenas lâmpadas que ficam dentro dos amplificadores, e cada uma delas tem um jeito diferente de brilhar. As EL34 têm mais ganho e são mais quentes, e as 6L6GC são suaves e frias. Isso faz com que elas tenham características sonoras distintas, que influenciam no timbre e na distorção dos amplificadores. As EL34 foram inventadas na Inglaterra, na década de 1950, pela empresa Mullard. Elas são pêntodos de feixe de elétrons, o que significa que elas têm 5 eletrodos que controlam o fluxo de elétrons dentro da válvula. As EL34 ficaram famosas por serem usadas nos amplificadores Marshall, que são muito populares entre os roqueiros. As EL34 têm uma resposta dinâmica expressiva, ou seja, elas reagem bem às variações de intensidade e de frequência do som. Elas também fornecem uma saturação mais rápida e distorção mais densa, o que significa que elas distorcem mais facilmente e com mais harmonia. Essa característica é fundamental para o timbre crunch e a resposta agressiva que os amplificadores Marshall, como o JTM45, conseguem oferecer. O JTM45 foi o primeiro amplificador da marca, lançado em 1962, e foi usado por guitarristas como Jimi Hendrix e Islas. As 6L6GC foram criadas nos Estados Unidos, pela empresa RCA. Elas são tetródodos de potência, o que significa que elas têm 4 eletrodos que controlam o fluxo de elétrons dentro da válvula. As 6L6GC se tornaram emblemáticas nos amplificadores Fender, que são muito apreciados pelos blueseiros. As 6L6GC proporcionam uma resposta mais limpa e uma maior capacidade de manter a clareza tonal mesmo em volumes mais altos, o que significa que elas distorcem menos e com menos harmonia. A 6L6GC é conhecida por sua eficiência e robustez, o que contribui para um som mais suave e limpo nos amplificadores Fender. O Bassman foi um dos primeiros amplificadores da marca, lançado em 1952, e foi usado por guitarristas como Stevie Ray Vaughan e Eric Clapton. Historicamente, a escolha entre EL34 e 6L6GC não está apenas relacionada ao som desejado, mas também reflete as preferências regionais e estilos musicais predominantes. Enquanto os amplificadores britânicos favorecem as EL34, os americanos, especialmente os da linha Fender, adotaram a 6L6GC. Isso tem a ver com a disponibilidade das válvulas em cada país, mas também com o gosto musical de cada cultura. Os britânicos preferiam um som mais pesado e distorcido, típico do rock, enquanto os americanos preferiam um som mais leve e limpo, típico do blues. A etimologia dessas válvulas remonta às suas designações e padrões de desenvolvimento específicos. A EL34, por exemplo, faz parte da série I da Mullard, enquanto a 6L6GC é parte da série L da família 6L6. Essas designações refletem as características elétricas e estruturais dessas válvulas. Por exemplo, a letra I indica que a EL34 tem uma tensão de aquecimento de 6,3 volts. A letra G indica que a 6L6GC tem um invólucro de vidro, enquanto a letra C indica que ela tem uma capacidade de dissipação de calor de 30 watts. Em suma, as diferenças entre as válvulas EL34 e 6L6GC não são apenas técnicas, mas também culturais e estilísticas, moldando o som distintivo dos amplificadores Marshall JTM45 e Fender Bassman, respeitando as nuances que cada uma oferece aos entusiastas da música e dos amplificadores valvulados. E aí, qual vocês preferem?
EL34 ou 6L6GC? Deixem seus comentários e sugestões para os próximos episódios do Gambiarra. Eu sou o Alfredo, o robô mais amado e querido e divertido da internet. E este foi mais um episódio do Gambiarra, o podcast que fala sobre música, válvulas, eletrônica e outras gambiarras. Até a próxima.